Meus queridos, nós iremos trabalhar na sequência de 4 mensagens, a começar de hoje. 4 mensagens falando da pessoa de Deus. Então, você que está assistindo hoje, assista à noite, assista no próximo domingo de manhã e também no próximo domingo à noite. Tenho certeza que vai ser muito abençoador. Então, você que está na sua casa aí, compartilha com as pessoas também. E digo de passagem, no nosso canal, essa mensagem é disponibilizada, só a mensagem, na quarta-feira, para que todos possam divulgar, né, enviar. E o meu desafio também para todos que estão aqui também, que você pode assistir novamente, né, e também compartilhar com os amigos, com os irmãos, no sentido também de evangelização. Você está com inário aí? Está com inário? Inário. Isso, pega na última página lá. Tem um negócio chamado Credo Apostólico. Talvez no teu smartphone, no teu app não tenha, mas se você abaixar um aplicativo que chama Conf, você vai ter o Credo Apostólico e várias outras partes ali. Para os que estão com o Credo Apostólico aí, fala assim, olha, acompanha a leitura. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Talvez você esteja relembrando dessas coisas, ó, de muito tempo atrás, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. É interessante que o Credo Apostólico ele inicia trabalhando uma afirmação maravilhosa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Essa é uma pergunta muito pertinente, muito pertinente. Teófilo de Antioquia disse: no 4º dia foram criados os luzeiros. Deus, que sabe tudo de antemão, sabia as bobagens que os vãos filósofos iriam dizer. Sabiam as bobagens que os vãos filósofos iriam dizer, com intenção de eliminar a Deus, que tudo quanto nasce da terra se deve ao influxo dos elementos. Por isso, para que a verdade ficasse clara, as plantas e as sementes foram criadas antes dos elementos, pois o posterior não pode produzir o que é anterior. Olha que interessante. Já há muito tempo essa pergunta de quem é Deus é feita. Quem é Deus? Karl Marx disse que Deus é uma criação da mente humana. Que Deus é uma criação da mente humana. E olha só que interessante, então se eu crio a Deus, a minha mente cria a Deus, então eu sou maior do que Deus. Na visão de Karl Marx, essa é a ideia, que eu sou maior do que Deus, porque eu não posso produzir algo maior que eu. É algo simples. A mente humana, por mais poderosa que ela não tem condições de
produzir ou de gerar Deus. Olha que interessante. Os ateístas dizem que Deus não existe. Os ateístas falam que Deus não existe. Os panteístas dizem que tudo é Deus, que tudo é Deus, que essa planta artificial é Deus, que esse púlpito é Deus, que esse banco é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Já os agnósticos dizem que Deus não pode ser conhecido, que Deus não pode ser conhecido. E se Deus não pode ser conhecido, e teologicamente uma parte dessa frase é verdadeira, porque Deus não pode ser conhecido na sua plenitude, na sua totalidade. E muitos podem até questionar, então, por que estudar Deus, se mesmo na teologia nós não podemos conhecer Deus por completo? Não podemos conhecer Deus por completo. Estou casado há 20 anos com a minha esposa, eu tenho certeza que ela não me conhece por completo, porque nem eu mesmo me conheço totalmente ainda. Estou me conhecendo. Então, por que estudarmos Deus, já que não podemos entendê-lo? Quanto mais nós estudamos e entendemos Deus, mais vemos a nós mesmos e mais nós nos conhecemos. Quanto mais estudamos Deus e mais olhamos para Deus e mais buscamos conhecer Deus, mais iremos nos autoconhecer, mais iremos ver o que precisa ser trabalhado em nossas vidas. O breve catecismo de Westminster fala assim: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Há 3 pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E essas 3 são um Deus, da mesma substância, da mesma essência, iguais em poder e glória. Iguais em poder e glória. Calvino disse que Deus só pode ser conhecido porque ele se revelou. Esse Deus trino só pode ser conhecido porque ele se revelou. E como que ele se revelou? Ele se revelou através da criação, ele se revela através da palavra de Deus, que é a principal fonte de revelação do Senhor nosso Deus, e a primazia da revelação de Deus em Jesus Cristo. Ele é o esplendor da revelação da glória de Deus. Dentro desse pano de fundo, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 12 a 18. Isaías 40, 12 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo, quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde, e como um grão de areia na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada,
como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que outra coisa semelhante confrontareis com Ele? Vamos orar. Ó Pai, nós queremos Te conhecer. Nós queremos nos aproximar mais de Ti, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos trazendo em nosso coração a verdade do Teu amor, da Sua graça, de quem o Senhor é. Ó Deus, nessa manhã, ó Deus, nesses poucos minutos, que possamos, ó Pai, sentir o Teu amor, a Tua graça, e que toda dúvida, ó Deus, sobre o Senhor venha a ser respondida no processo de conhecimento diário e permanente do Senhor. Seja misericordioso para conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai querido. Amém. Isaías, o texto de Isaías apresenta Deus de forma incomparável. Deus é apresentado como o Criador, o grande sábio. Deus é apresentado como aquele que muda e que molda os corações. Deus é apresentado que é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Mas também Deus aqui é apresentado como aquele que é excelso, é grande em poder e graças. Isaías, o texto de Isaías revela Deus eterno, ou seja, um Deus que sempre existiu antes mesmo da criação. Deus não foi algo que foi gerado na criação, ou que com a criação, ou com a natureza, como muitos falam e pensam, surgiu Deus, surgiu esse Deus. O cristianismo é monoteísmo e ao mesmo tempo trinitário. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra, que emana todo o poder. Mas ao mesmo tempo nós vemos nas Escrituras que há Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele declara a existência de um só Deus eterno. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, fala assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ponto. É uma afirmação, é algo incisivo, é algo pontual. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. 1 Timóteo 2, 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Contudo, esse mesmo Deus subsiste em três pessoas. Texto de Mateus 28, 19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Segundo a Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Olha que maravilhoso. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Em primeiro lugar, Deus é único. Deus é único e incomparável. Deus é único. Com uma série de perguntas, o texto que nós lemos de Isaías 40, ele trabalha aqui um senso de nos fazer refletir sobre a grandeza de Deus, sobre a majestade de Deus, o senso de comparação. Com quem comparareis a Deus? Né? Ou quem na sua concha, ou quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Ele começa a mostrar uma referência da grandeza, da majestade, com coisas tangíveis a nós. Aquilo que nós vemos, ou aquilo que nós conhecemos parcialmente. É verdade. Nós não conhecemos por completo todas essas afirmações aqui. Mas Isaías está trabalhando esse contexto. O profeta Isaías afirma que Deus não tem outro igual a Ele. Deus é único, Deus é o único Criador, Deus existe antes da criação, Deus é imutável
eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Isaías faz algumas perguntas. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o seu espírito, ou como o seu conselheiro o ensinou? Essas perguntas nos fazem aqui uma reflexão da grandeza do Senhor. O seu poder é inagualável. O universo é tão grande que nenhum ser pode dominá-lo, mas Deus pode. O universo é tão grande que nenhum ser pode dominá-lo, mas Deus pode. E diga de passagem, nenhum ser pode compreender o universo por completo, mas Deus pode. Mas Deus pode. Por quê? Porque o Senhor, Deus, é o Criador de todas as coisas. Num outro sentido, nós vamos observar que o universo, mesmo a sua grandeza, o ponto-chave não é o universo na sua grandeza, é Deus na sua grandeza, é Deus na sua majestade, é Deus na sua forma de ser e agir em nossas vidas. Provérbios 16, 2 fala assim: todos os caminhos do homem são puros, ou aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Mas o Senhor pesa o espírito. Olha que interessante. Qual o peso que tem o espírito? Quanto peso tem o espírito? Quem poderia pesar um espírito? Como poderíamos fazer isso? Os matemáticos, né? Como poderíamos pesar um espírito? Qual seria a balança que poderia fazer isso? Mas a palavra de Deus fala que Deus pesa o espírito. Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que fez cair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, e as quais ele chama pelo nome, e por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus, ele não só conhece o universo, mas ele sabe quantas estrelas tem no universo. Os cientistas falam que se nós somássemos os grãos de areia de todas as praias do mundo, seria menor do que a quantidade de estrela que tem no universo. E mesmo assim, a palavra de Deus fala que Deus conhece todas as estrelas e chama pelo nome, e ainda mais, que nenhuma venha a faltar. E nenhuma venha a faltar. Por quê? Porque Deus que cuida com força e forte em poder as estrelas. O universo todo está sob o domínio de Deus. Nós podemos olhar para o alto e ver a grandeza do Senhor nosso Deus. Podemos olhar para o universo, para aquilo que nós olhamos e conseguimos enxergar, e saber que Deus é muito maior do que essa imensidão que nós podemos observar. A área do universo é observável. A área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. 93 bilhões de anos-luz. Cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. Já pensou nisso? 93 bilhões de anos-luz. E cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. Imagina esse quilômetro aí para fazer de bicicleta, né? Quanto tempo levaria, né? Quanto tempo levaria? Muito mais do que uma vida.
muito mais do que a vida. Se você tivesse o melhor carro, o mais veloz, você não era capaz de chegar a nenhum 1/10 de trilhão como está aqui. Meus queridos, quem é Deus? Quem é Deus? E quando nós começamos a observar aquilo que Deus coloca, e a palavra de Deus fala aqui em Isaías que Deus, Ele não só conhece tudo isso, mas Ele pegou e mediu a palmo. Foi lá, mediu a palmo, num palmo preciso, milimétrico. Quanto que tem teu palmo? Meu palmo tem 25 centímetros, dependendo do dia. 24, 23 centímetros, dependendo do dia. E da hora também, porque a mão estica um pouquinho mais, diminui um pouquinho mais. Mas Deus pegou todo esse universo, 93 bilhões de anos-luz, e a palavra para nós, a referência da grandeza de Deus, é que Ele pegou lá em cada centímetro e foi medindo a palmo, para mostrar a grandeza, para mostrar quem Deus é para nós. Quem é Deus? Em segundo lugar, Deus é o Senhor que reina soberanamente. Porque não apenas Deus é grande, não apenas Deus é maravilhoso, não apenas Deus é imenso, maior do que o universo criado, mas Deus, Ele reina soberanamente. E Ele reina sobre as nossas vidas. Ele reina sobre os nossos corações. Ele reina sobre nós. Isaías 40, versículo 14, fala assim: com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, ele lhe ensinou sabedoria, ele lhe mostrou o caminho de entendimento. Deus reina em todas as formas, Ele reina soberanamente. Será que alguém teve que ensinar Deus a fazer, ou como fazer? Será que Deus, ao assumir o posto do reinado do universo, teve que chamar os especialistas para reger as coisas, para dominar as coisas? E será que os seus ministros de ordem, será que eram corruptos ou não corruptos? Deus não precisa de ministro. Deus, Ele reina soberanamente sobre todos, e Ele age em todos, e Ele reina sobre todos, porque Ele é Deus acima de tudo. Aqui temos um exemplo da amplitude do estabelecimento administrativo, e da ordem clara e correta que Deus faz. Se nós, ao fazermos uma construção, chamamos um engenheiro, e começamos a fazer todas as medidas e todas as pesquisas, e lá na minha terra um engenheiro projetou uma casa de um sobrado, né? Mas tudo muito bonito, tudo muito belo, e ao final daquela construção, olharam e falaram: mas por onde que sobe no andar superior, né? Como é que sobe para o andar superior? Esqueceu de colocar a escada, né? Esqueceu de colocar a escada. Se uma obra nós podemos esquecer alguma coisa, algum detalhe, olha, se eu tivesse pensado melhor, algo eu tinha feito diferente. Se eu tivesse pensado melhor, eu tinha realizado, tinha colocado aqui um espaço diferente. Imagina na criação do universo de 93 bilhões de quilômetros. O quão nós iríamos esquecer as coisas, ou o quão isso não seria perfeito. E ainda pessoas imaginam e pensam que Deus não existe, e que tudo isso foi acaso de uma explosão, e que surgiu todo esse universo na expansão, e que tudo estava condensado em uma pequena bolinha, quase o tamanho de uma cabeça de fósforo. E numa explosão isso veio a expandir dessa forma. Meu amado, Deus existe e Ele reina. Deus existe e Ele é o Senhor de todas as coisas. Aqui temos um exemplo da amplitude do estabelecimento administrativo correto do Senhor. A criação perfeita nos move a ver que Deus reina perfeitamente.
Quem é Deus? Ou quem foi o conselheiro de Deus? Quem instruiu o Senhor é a pergunta. Quem orientou a Deus? Quem inspirou a Deus a fazer? Nós vemos os quadros belos que os homens constroem, as músicas bonitas que as pessoas constroem, escrevem, relatam, cantam, e que move o nosso coração. Mas todas tiveram uma inspiração, seja no momento de angústia, no momento de dor, no momento de um coração apaixonado, de um coração partido, todas tiveram uma inspiração, uma paisagem. Quem inspirou Deus para a criação de tudo que está à nossa volta? Quem foi a inspiração? Deus, Ele mesmo. Como Senhor, Ele é a própria inspiração. Será que teve um comitê celestial para uma comissão de planejamento e estudo da viabilidade da criação do universo, para mostrar para que Deus, olha, é viável? Talvez se tivesse um comitê, né, como nós fazemos os comitês, as comissões de trabalho, para ver se é viável a construção, talvez essa comissão iria chegar para Deus e ia falar assim: Deus, olha, não faça isso, porque o homem ele vai pecar, porque o homem vai te negar, porque o homem mesmo olhando toda a criação que o Senhor fez, irá dizer que Deus não existe. Mas Deus, Ele fez, porque Ele aprove a fazer, porque Ele, na sua graça e sabedoria, aprove a mostrar que Ele reina e é o Senhor de todas as coisas e está perto de nós. É interessante quando nós olhamos esse Deus tão grande, tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo tão próximo de nós. Ao mesmo tempo tão perto da gente, o qual nós podemos olhar e ver a ação de Deus. Nós achamos que podemos ensinar a Deus muitas vezes, mas Deus não pode ser ensinado, porque dele emana toda a sabedoria, toda a ciência, é dele que vem tudo. Para fechar esse tópico, eu quero ler 3 versículos. Primeiro está lá em 1 Coríntios capítulo 12, ou 3 textos, melhor falando, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6. Deus dá o Espírito Santo e somente assim podemos fazer algo de bom. Fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Se há alguma coisa boa no teu coração, se há alguma coisa boa na sua vida, daquilo que você faz, fala ou vive, isso provém de Deus. Se tem alguma coisa ruim que surge na sua vida, isso não provém de Deus, provém do velho homem que está batalhando contra Deus muitas vezes. Os dons são diversos, mas o Deus que dá e realiza é o mesmo. Segundo texto, Colossenses 2, 3. O conhecimento dos homens veio de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são ocultos. Deus é grande em poder e graça e sabedoria, e ele fala em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são ocultos. Deus, ele guarda nele todo o conhecimento, toda a sabedoria. Uma vez
A pessoa veio falar, olha, como o homem está evoluído, né? Como está quase um Deus, né? Eu falei, não, não é quase um Deus, não. Mas olha a tecnologia, né? Olha a medicina, né? Todo o cuidado, né? Isso não é Deus que faz, é o homem que faz. Mas sem a sabedoria de Deus, o que o homem poderia fazer? Nada. 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 Terceiro texto, está lá em Tiago 1,17. Deus não muda, o seu conhecimento não precisa de atualização. Talvez se você comprou um computador, você tem que ativar a atualização periódica. E atualizar periodicamente o teu computador. Mas Deus não precisa de atualização. Fala assim o texto: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Oh Deus, esse é o nosso Deus. Deus não está sendo construído. Deus, Ele é total, pleno, santo, digno. Deus é pronto. Talvez quando você nascesse, você não sabia andar. Talvez não, com certeza. Você não sabia andar, falar, você não pensava coisas difíceis. E você foi crescendo e sendo ampliado em conhecimento e habilidades. Coisa que não acontece com Deus. Porque Ele é pleno, Ele é total, Ele não muda. Deus é eterno e na sua eternidade Ele é completo e pleno. Deus não vai ser mais sábio amanhã. Não, pelo contrário, Deus Ele é pleno em sabedoria, poder e graça. E Deus não vai ser mais fraco amanhã, né? Porque a gente vai crescendo em força e chega um momento que a gente começa a diminuir a força, né? Diminuir a força. E aí a gente tem que tomar vitamina, ir para a academia, fazer exercícios. Os especialistas falam que a gente acaba perdendo massa muscular de 1% ao ano após aos 40 anos. Eu falei, meu Deus, estou perdido, né? Estou perdido, tenho que ir para a academia, tomar vitamina para não ficar fraco. Mas Deus não é assim, não. Deus não perde conhecimento ou força no decorrer dos anos. Deus não ganha força no decorrer dos anos. Deus é pleno, total, porque a totalidade está em Deus. Concluindo nossa mensagem dessa manhã, o texto de Isaías nos faz várias perguntas. Várias perguntas. Mas essa comparação deve mover o nosso coração para olhar a graça e o amor de Deus, a grandeza do nosso Deus. Quem é Deus? O versículos 15 a 17 de Isaías 40 fala assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo, como um vácuo. O que é um pingo que cai de um balde? O que é um grão de pó na balança? Ou ainda, o que é as ilhas como um pó fino que voa, que voa? Sempre atrás nós estávamos cortando madeira, quebrando paredes aqui na igreja para passar umas tubulações. Quando eu cheguei para pegar a moto, estava lá cheia de pó. A moto, pó fino que foi correndo longe, as pessoas mexendo no portão, o pó fino lá do portão chegou na moto aqui embaixo, na igreja. O pó fino correu, foi embora, foi longe. E eu olhei e falei, olha, esse pó fino
as ilhas como um pó fino que voa. O que é as nações? Ao mesmo tempo que tudo isso mostra a grandeza de Deus, nós encontramos nas Escrituras Sagradas que Deus nos deu o seu único Filho para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Ao mesmo tempo onde nós vemos um Deus tão grande, que fala que as nações são como nada, como força que é nada, como aquele que não irá agir ou impactar a Deus. Ao mesmo tempo nós vemos um Deus que se aproxima, que se doa, e que se revelou através do seu Filho Jesus Cristo, a morrer na cruz por nós, a nos amar, a cuidar dos nossos corações e nos fortalecer no seu grande amor. Quem é Deus? Deus é esse supremo em força, graça e poder. Deus é o que os antigos já confessaram lá, como nós lemos no Credo Apostólico, que Deus é esse supremo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Que esse Deus, seja o Deus da sua vida, do seu coração, para a glória do próprio Deus. Baixemos nossas cabeças, nós vamos orar, vamos pedir que Deus venha a se mostrar, a se revelar, a trabalhar em nossos corações, a nos animar, a nos sustentar, em nome do Senhor Jesus. Talvez você possa estar se sentindo sozinho, achando que as coisas à sua volta não têm solução, mas tem. Porque Deus é poderoso, porque Deus é infinito, porque Deus é gracioso e majestoso. Ó Pai, nosso coração muitas vezes se amedronta com as circunstâncias à nossa volta. O nosso coração muitas vezes mais foca nas coisas ao nosso lado do que o Deus intranscendente, o Deus maravilhoso que está aqui e que move o nosso coração ao teu coração. Ó Deus, com quem nós podemos compará-lo? Pai querido, não dá para comparar com os problemas também à nossa volta. Não dá para comparar, ó Deus, com as circunstâncias adversas. Não dá para limitar, ó Pai, o teu poder, ó Deus, com essa pandemia. Ó Deus, nada se compara ao Senhor em força, glória e majestade. Por isso, ó Deus, nosso coração se dobra na Tua presença, dizendo, ó Deus, ser propício a nós pecadores e nos abençoe, Pai. Move o nosso coração ao Teu coração, Deus. Pai querido, que possamos olhar para Ti, olhar para esse universo, olhar, ó Pai, para uma criança, olhar, ó Pai, para um olhar do aflito e ver, ó Pai, que o Senhor pode agir nessas circunstâncias e sentir, ó Pai, o Teu favor a nosso respeito. Ó Deus, nos abençoe, haja, ó Pai, em nossas vidas, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja a se colocar de pé para receber a bênção. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça desse Deus tremendo, poderoso, excelso, digno de toda honra, glória e majestade, e o amor de Deus manifestado sobre Cristo Jesus, a glória da revelação de Deus, e a doce e maravilhosa presença do Santo Espírito do Senhor nosso Deus, que é força, poder e graça em nossas vidas, e seja com todos vós, e com todos vós permaneçam hoje e para todos sempre. Amém, ó Pai. Amém.